Para o dia de hoje, amados irmãos, temos uma palavra que está em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 24, e que diz: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores, porque somos cooperadores do vosso gozo, da vossa alegria, porque pela fé estáis em pé. Até aqui. Sejam bem-vindos, queridos irmãos, para ouvir a palavra do Senhor. Lembranças carinhosas do nosso apóstolo de distrito, Henrique, que, conversando hoje com ele pelo telefone, pediu que transmitisse lembrança a todos vocês. Obrigado. Amados irmãos, o serviço divino de hoje vai falar várias vezes sobre a alegria, porque o título do serviço divino fala ajudantes para a alegria em Cristo. E eu pensava muito nessa palavra quando me preparava para o serviço divino, que o mundo hoje não passa, vamos pensar, não passa por essa alegria. Pelo contrário, passa-se por uma grande preocupação devido à circunstância que estamos vivendo. Então poderíamos pensar, puxa vida, diante num período tão difícil como esse que nós estamos passando, e o serviço divino fala da alegria. E quero adiantar, amados irmãos, que este serviço divino certamente foi escrito porque é um pensamento, esse serviço divino foi tirado de um pensamento do apóstolo maior. Pode ter certeza que isso foi escrito muito antes da situação que nós estamos vivendo hoje. Então eu, quando me preparava, pensava, puxa, diante dessa situação, como que iria começar o serviço divino falando dessa alegria? E essa alegria que vai falar por várias vezes durante o serviço divino, ela começa falando que nós somos ajudantes para a alegria de Cristo. Porque não é essa alegria, amados irmãos, que nós como ser humano temos, humana. Porque nós podemos estar talvez vivendo um momento de muita alegria e talvez fazendo aquilo que nós temos de mais prazer na nossa vida, um divertimento, um passeio, qualquer coisa que seja. Essa alegria que vai falar do serviço divino aqui vai muito mais além, é muito mais valiosa. Então vai cair bem, podemos dizer, podem ter certeza, queridos irmãos, que o Espírito Santo vai falar e vai fazer nós pensar maravilhosamente na verdadeira alegria que nós temos, que devemos alimentar. E essa alegria, amados irmãos, por isso que o texto foi do apóstolo Paulo, lá no 2 Coríntios, que ele falava com os irmãos daquela época de Corinto, que é o nosso texto que eu vou ler: não tenhamos domínio sobre a vossa fé. O ministério de apóstolo deixado por Jesus Cristo, ele deixa bem claro que os apóstolos não foi colocado por Jesus Cristo para ter domínio sobre a fé dos irmãos. Porque o apóstolo Paulo fala aqui que os apóstolos foram colocados para proclamar aquilo que era a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo na terra. Não para impor, não para... porque o apóstolo Paulo, ele sabia da autoridade, da responsabilidade que ele tinha com o ministério de apóstolo. Ele sabia de tudo isso. E nas palavras do nosso texto, que é nosso texto do serviço divino desse domingo, a gente percebe que ele toma muito cuidado para que os irmãos
não veja ele, o ministério de apóstolo, como uma autoridade, como alguém que viesse impor sobre a fé de cada um naquele tempo, e que isso se arrasta também para nós nos dias de hoje. E ele diz: mas porque nós somos cooperadores da vossa alegria, porque pela fé estáis de pé. Nós somos cooperadores, ajudantes da alegria em Cristo. E isso se estende, amados irmãos, não só pelo ministério de apóstolo, mas por cada colaborador, por cada ministério que colabora com o apóstolo, tem a incumbência e a tarefa de levar, amados irmãos, esta alegria dentro da congregação. E que alegria é essa, amados? Porque temos que pensar, amados irmãos, na verdadeira alegria de Cristo. Não é aquela que talvez estamos vivendo um momento de muita alegria e felicidade, mas não podemos esquecer, eu há muitos anos, um ancião de distrito, por algumas vezes ele falava, e é algo que é muito válido, ele dizia: nós podemos estar fazendo uma coisa muito prazerosa na nossa vida, mas se subir 2 graus da nossa temperatura, a alegria acaba ali. E aquilo que era uma alegria se transforma numa preocupação, porque o sintoma da febre a gente sabe que é porque tem alguma coisa errada, e aquilo se torna uma preocupação. Não é dessa alegria que o ancião falava naquele tempo, e também tão pouco, não é dessa alegria que fala o serviço divino. Claro, poderíamos pensar: puxa vida, então, para mim ser um cristão, um filho de Deus, eu tenho que ser pobre, eu tenho que ser... eu tenho que andar em cima de uma dificuldade. Claro que não, amados irmãos, temos que entender bem isso, porque nós podemos ser alegres na nossa vida material, e aliás, há uma determinação de Deus que nós podemos desfrutar das coisas que Deus deixou aqui sobre essa terra, e não é por causa disso que temos que andar de cabisbaixo ou preocupado, e que talvez por cometermos um erro, um pecado na nossa vida, aquilo se transformar numa tristeza tamanha que, se alguém olhar para nós, vai ficar até com pena de tanta tristeza que vejo em nós. Não é nesse sentido, porque nós podemos desfrutar, amados irmãos, das alegrias materiais também. A igreja tem apenas um Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, e Ele é o que rege a igreja. E Ele não pode ter certeza, amados irmãos, carregar essa certeza na nossa vida, que o Senhor, Ele quer ver nós com essa alegria. E se muitas vezes essa preocupação vem diante de nós, porque nós não podemos evitar muitas vezes aquilo que acontece ao nosso redor, e nos preocupamos e também ficamos tristes, mas que essa tristeza momentânea, ou algum momento que estamos passando, uma preocupação, não deve sufocar esta verdadeira alegria que o Senhor Jesus Cristo veio e estabeleceu dentro da sua igreja, o qual somos cada um de nós. Por isso a palavra de hoje também faz a gente pensar de uma forma de que, quando muitas destas coisas vêm, porque o propósito disso, amados irmãos, é sufocar a verdadeira alegria de Cristo. E quem proporciona tudo isso, amados irmãos, é o pai da mentira, né? Quem é o pai da mentira? E que por causa da mentira fez muitas coisas para estragar, para tentar estragar o plano de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Como, por exemplo, com quantas mentiras ele foi tentar nosso Senhor Jesus Cristo, e oferecendo a ele aquilo que era uma necessidade, porque ele esperou Jesus Cristo a jejuar 40 dias e sentiu muita fome, ele foi oferecer
Ele foi oferecer o alimento para o nosso Senhor Jesus Cristo e sabia do poder de Jesus, e numa ocasião dizendo a eles: não, se você é o Filho de Deus, se joga deste penhasco e os anjos vão te amparar. E Jesus pôde, por graça, vencer tudo isso e proporcionar esta verdadeira alegria para nós, amados irmãos, que é a alegria de filhos de Deus. E esta alegria, queridos irmãos, foi colocado no ministério de apóstolo para poder, no ministério de apóstolo e seus colaboradores, para levar esta alegria adiante. Pensamos, amados irmãos, temos ouvido em vários ofícios divinos no passado, e ali fala da alegria que vai ser quando for um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há como descrever esse acontecimento. Será algo tão maravilhoso e grandioso que não tem como descrever com palavras, só com sentimento. Como tem um exemplo na Sagrada Escritura do apóstolo João, que quando teve a revelação, o Senhor permitiu que ele visse um pouquinho daquilo que estava sendo preparado na eternidade, como que ia ser. Ele não tinha nada aqui na terra para comparar a maravilha que era este lugar. Então lá ele fala que os muros eram de pedras preciosas, as ruas e assim ele tentava se aproximar de algo que vai ser. E é essa alegria nossa, amados, que não deve, que nós temos a tarefa de manter esta alegria viva em nosso coração. E essa alegria, amados irmãos, ela vem pela palavra de Deus. Nós vamos pensar ali na ordenação, na ordem que Jesus Cristo deixou, e um dos primeiros pontos ele fala da preciosidade da riqueza espiritual. Não fala da preciosidade da riqueza material. Como já foi dito, podemos ter, podemos desfrutar, mas a riqueza espiritual é superior a tudo isso. Em Mateus 6,33, ali fala também, amados irmãos, é um texto muito conhecido entre nós. Mas buscai primeiro, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui fala, amados irmãos, no Evangelho, da importância de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E quando falta isso, amados? Porque um irmão, uma irmã poderia estar em casa agora e falar: puxa vida, o apóstolo está falando da alegria, mas ele não sabe o momento que eu estou passando aqui, com uma ou outra preocupação, uma outra situação. Certamente o apóstolo talvez não saiba, amados irmãos, mas uma coisa é certa, que ele está orando por cada uma de nossas almas. Nosso apóstolo de distrito, nosso apóstolo maior, está sim orando por cada um de nós, para que esta alegria permaneça, esta alegria não desfaleça com o tempo. E se essa alegria acaba, amados irmãos, o que fazemos? Eu também aprendi desse mesmo ancião, que eu falava agora há pouco, que uma vez, com alguma situação de aborrecimento, tristeza, e ele disse com uma palavra: você quer ter alegria, trabalha para Deus. Faça alguma coisa pela obra de Deus para Deus. Amados, cada um de nós pode fazer essa experiência. E vamos ver que a alegria vai retornar, o prazer, a alegria vai retornar. Isso, alguém poderia pensar: e o que eu posso fazer? A palavra de domingo passado falava da tarefa que nós temos de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é um trabalho, amados irmãos.
Um trabalho que reverte em benção e posteriormente reverte em alegria para nós. Então façamos, queridos irmãos. Eu pensava nestas palavras deste ancião e no mesmo tempo trazendo uma comparação humana, uma comparação material. Ninguém, um pai de família, ele não está com um sorriso estampado no rosto, amados irmãos, por estar desempregado, por não estar conseguindo levar o pão de cada dia para a família. Ele está triste. É óbvio isso. Ele está preocupado, ele está triste. E o que muda essa situação? Quando ele arruma um emprego, quando ele consegue levar o alimento para a família, o pão cotidiano para a família, aquilo que era uma tristeza, um aborrecimento, se transforma em alegria. Assim é nossa vida de fé. Se falta alegria, amados irmãos, temos que olhar para nós mesmos. Ou talvez querer alimentar um pensamento, puxa vida, mas a palavra não está me transformando como eu gostaria que fosse. Agora há pouco, amados irmãos, foi pedido ao Espírito Santo: Senhor, fala com as nossas almas, e Ele vai falar. Mas depois cabe a nossa parte. Bem, temos que olhar para dentro de mim. Será que minha vida é só de lamentação? Só reclamo? O que está acontecendo? Será que, se nós agradecer mais e se lamentar menos, fazer um pouquinho pela obra de Deus, podem ter certeza, queridos irmãos, que isto vai mudar. Vai mudar, e a alegria no Senhor vai trazer um benefício maravilhoso para nós nesta alma. E falava da palavra, que a palavra traz essa alegria, amados irmãos. A palavra do serviço divino faz a mudança. E se não está fazendo, temos que pensar o que falta, o que não está bem, para que esta palavra possa me trazer alegria novamente. Lá em João, no capítulo 14, 23, fala algo. Jesus respondendo, disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Muito, muito claro, amados irmãos. Alguém me ama, guardará a minha palavra. Essa é uma indicação de nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que fala de guardar a palavra de Deus, de colocar em prática aquilo que nós ouvimos, e vamos ver que as coisas vão se modificar no nosso dia a dia, na nossa vida. A tarefa dos apóstolos, amados irmãos, é proclamar aquilo que é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor falou bem claro para os apóstolos da riqueza espiritual, que é muito mais importante do que a vida material. Deixou muito claro. E por que ela é mais importante, amados irmãos? E, novamente, lembro das palavras agora há pouco, não é porque nós vamos deixar a nossa vida humana, a nossa alegria humana, material de lado. Não é neste sentido. Porque essa alegria ela é muito mais importante, queridos, porque ela vai perdurar para todos sempre. E não vai ser só no dia do encontro de Jesus, quando Ele vier e levar a sua igreja. Essa alegria vai ser permanente na eternidade. O apóstolo maior foi questionado com uma pergunta, creio que de um jovem, porque quando nós falamos deste lugar que Jesus, inclusive neste mesmo serviço divino, o apóstolo maior falava que este lugar está pronto, está aguardando nós ficar pronto para o Senhor, para Deus enviar o Senhor a buscar a sua igreja. E o jovem fez uma pergunta ao apóstolo maior
questionando ele, mas isso não vai ser um lugar muito monótono, de todo dia a mesma coisa? E o apóstolo maior maravilhosamente respondeu dizendo que todo dia vamos vivenciar algo novo, como nunca vivemos antes. Todo dia vai ser algo novo. Imaginem, amados irmãos, a alegria. Por isso a palavra de hoje nos leva a olhar por esta alegria que está no nosso coração e não permitir, amados irmãos, não deixar que esta alegria saia da nossa vida, saia do nosso dia a dia, saia do nosso coração. Então nós temos essa alegria de sermos orientados, amados irmãos, para alcançar a salvação. E um ponto aqui que pode trazer a falta de alegria é quando momentaneamente nós poderíamos pensar, bem, eu sou um filho de Deus, fui selado, fui batizado, já tenho os requisitos para a salvação da minha alma. E pensar que por causa disso, amados irmãos, nós somos melhores do que alguém. Nós somos, não digo melhores, mas nós somos privilegiados. O primeiro ponto é de que não somos... Nós recebemos o título de filho de Deus, foi pela graça de Deus. Por puro amor de nosso Senhor Jesus Cristo, foi dada a possibilidade de sermos herdeiros do trono da graça que Jesus está preparando para nós, está preparado para nós. E não somos melhores. Pelo contrário, amados irmãos, nós temos que andar em cima da humildade. A humildade, temos que caminhar, continuar caminhando no perdoar, no ser um bom cristão sobre essa terra. Eu lembro também de um ponto, amados irmãos, da alegria, quando nós conseguimos ajudar o nosso próximo. A alegria que nós temos de poder pensar, puxa vida, eu ajudei o meu próximo, o meu irmão, a minha irmã. E o simples obrigado do meu irmão, da minha irmã, reverteu em alegria para nós. Por isso que a palavra chama a nós a colaborar, a ser ajudantes da alegria de nosso Senhor Jesus Cristo. E podemos, às vezes, com poucas coisas, amados irmãos, às vezes com algumas palavras, mudar a situação, mudar a circunstância do nosso próximo. E essa situação, amados irmãos, já acontecia na época dos discípulos, dos primeiros discípulos. Lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 20, o Senhor já chamava a atenção deles com relação a isso. Porque eles eram portadores de ministério e o serviço divino começou com o cuidado que Paulo tinha de passar uma imagem que, na verdade, ele, embora a autoridade de apóstolo que ele tinha, né, ele queria passar uma imagem de que ele era um servo de Deus, não uma autoridade para os irmãos, para a igreja de Cristo. E hoje não é diferente, amados irmãos, do ministério de apóstolo. Não podemos impor a fé, como muitas vezes o evangelho de Jesus Cristo é distorcido e correntes espirituais querem colocar que a fé ela tem que ser caminhada, andar junto com um medo, ou com uma opressão, e não é... O Senhor Jesus deixou a liberdade de Cristo, o amor dele deixou em liberdade, não como uma opressão. Porque muitas vezes nós escutamos alguém falar, olha, mas se você não fizer isso, viu, o maligno vai fazer aquilo e vai castigar, e isso é um caminho de opressão, e Jesus não oprimiu ninguém. Ele deixou a liberdade de Cristo, na liberdade grandiosa do amor de Deus,
colocada nele quando teve sobre essa terra, de andarmos na liberdade e na alegria de Cristo, não na opressão. E então ele teve que corrigir os discípulos, lá em Lucas 10, 20, lá ele fala... Mas não vos alegreis porque vós sujeitei os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Ele repreendia os apóstolos, os discípulos, dizendo: não se vangloriem daquilo que vocês fizeram, porque os primeiros discípulos, eles fizeram milagres, e talvez eles poderiam se sentir, puxa vida, que poder que eu tenho e se colocar numa posição acima da igreja. E Jesus teve que colocar eles no nível ali, falar: vocês têm que se alegrar mais, não pelo aquilo que vocês fizeram, vocês têm que se alegrar porque os vossos nomes estão escritos no céu. Como nós, amados irmãos, alguém talvez pensar: não, eu sou... Já na vida material, isso é um perigo, né, amados irmãos, de pensar que o poder de que um ser humano alcança, de uma autoridade ou de um certo poder, se alguém pode se pensar que são pequenos deuses e que já pode tudo e que está superior a tudo, isso é algo muito desagradável. Então, dentro daquilo que o Senhor Jesus teve que falar com os discípulos, isso também cabe a cada um de nós. Isso já funciona na vida humana, amados irmãos, porque não queremos ser superior, não queremos ser melhor do que ninguém, nós queremos levar a alegria, ajudar a igreja de Cristo de levar esta alegria, amados irmãos, que Cristo proporcionou dentro da sua igreja. E se falta ela, posso repetir as palavras, se falta essa alegria, temos que buscar o caminho de retomar esta alegria, amados. Vivemos um tempo hoje que é um tempo difícil, já há alguns anos que a depressão toma conta da humanidade, quer tomar conta. Então temos que tomar cuidado, e um remédio muito bom, embora não seja médico, e quem sou eu, mas espiritualmente eu posso dizer de que quando isso querer aparecer na nossa vida, olhamos a alegria da alma, a alegria do coração, e vamos ver que nós vamos criar forças para vencer aquilo que muitas vezes querem sufocar daquilo que nós temos de mais importante, como está lá no Evangelho de Mateus: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Quando nós realmente colocamos isso em prática, amados irmãos, nós vamos ver que a nossa caminhada como filhos de Deus vai retornar à alegria, e vamos ter prazer de caminhar o caminho da fé, o caminho não como uma opressão, não como um medo, mas com alegria, o caminho que o Senhor Jesus Cristo instaurou para o povo de Deus, para a sua igreja. Amém.